Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão entrando no UOL. We Are One, nós somos um. E hoje a gente tem uma convidada, que é a Nina Canuto. A Nina ela vai falar pra gente sobre constelação familiar, vai falar sobre as 3 leis. Daqui a pouquinho eu chamo ela aqui. Ela, como eu já conversei com vocês uma vez, o UOL era um local físico, né? E a Nina, ela aplicava constelação familiar lá. Então eu vou chamar ela para ela falar um pouquinho pra gente da história dela. Só um minutinho, vou entrar aqui. E a Nina, ela ficou aplicando constelação há um bom tempo. Olá, agora tudo bom, Nina? Joia, tudo bem. Estou muito feliz de estar fazendo essa live com você. Eu também. Você está escutando? Tem um delayzinho que eu já vi. Eu estou ouvindo bem. Então tá bom. Você está me ouvindo? Eu queria que você contasse como você conheceu a constelação. Então, muito boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo. Obrigada pela participação. Vocês vão entrando aí, vão fazendo perguntas e a gente vai interagindo, tá bem? Eu sou formada em psicologia, mas sempre busquei, sempre procurei novas técnicas, novas possibilidades para trabalhar com as pessoas. Vocês estão ouvindo bem? Tá dando um eco. Será que se eu colocar o fone fica melhor? Eles estão pedindo para trocar a posição? O Edinho está pedindo para trocar a posição? Só que eu não sei como faz isso, não. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que tem que ser você. Mas eu não consigo. Toca na tela e arrasta. Não. Melhorou o som? Peraí que vai melhorar agora. Para mim, melhorou bastante o som. Então tá bom. Então... Olá. Tá bem? Posso continuar falando? Pode continuar. Eu não sei por que eu fiz alguma coisa aqui, mas pode continuar. Isso, agora voltou. E eu não consigo fazer, trocar de posição não, Edinho. Tem algum jeito aqui? Depois ensina pra gente. Depois ensina pra gente, porque eu tô tentando trocar aqui e não consigo. Mas vamos lá. Eu tava falando para as pessoas que o UOL, We Are One, era um projeto físico. Então, você aplicava constelação familiar já no espaço físico, né? E agora, ele virou digital e eu estou trazendo pessoas para falarem para a gente de terapias, dicas alternativas, que a maioria das pessoas nem conhece, né? Então, é um canal para que as pessoas possam conhecer esse tipo de terapia. E aí, você estava me contando a sua história, como que é que você conheceu a constelação familiar? Na verdade, eu sempre busquei novas técnicas, né? Mesmo ainda na faculdade, eu já procurava novas técnicas. E uma das coisas que eu encontrei, que eu me identifiquei muito, foi psicodrama. Eu fiz uma pós-graduação em psicodrama, sempre trabalhei na linha da sistêmica, que é do Milton Erickson. E quando eu conheci, eu estava ainda no grupo da cinesiologia, que é uma outra técnica que a gente utiliza, eu encontrei a constelação, que reúne todas essas técnicas, a não ser da cinesiologia, né, que é uma coisa mais do tônus muscular, que isso aí a gente pode fazer uma outra live depois para falar. E aí me encantei com a constelação, porque eu tenho para mim
Os psicodramatistas que me desculpem, mas eu tenho para mim que a constelação é uma evolução do psicodrama, porque ela trabalha o sistema de uma forma profunda, de uma forma eficaz e muito profunda, porque não tem o diálogo. No psicodrama, normalmente tem um diálogo, tem uma cena, uma representação no sentido do papel e de uma cena. E a constelação não. A constelação é o campo, é aquilo que é mostrado para ser trabalhado, que flui. Então é muito profundo, o alcance é indeterminado, até onde vai, né? Vai até onde a pessoa permite, até onde o campo permite, e realmente a gente tem tido excelentes resultados. Tem pessoas assim, transformando com a constelação. Isso, uma coisa importante aqui, porque as pessoas não conhecem constelação, é qual o benefício que ela pode trazer para a gente? Então, é um trabalho, uma metodologia completamente fenomenológica, onde as coisas vão acontecendo e se mostrando. Então, o benefício é essa pontualidade daquilo que realmente é prioridade para ser trabalhado na questão em que a pessoa traz. Na pessoa tem um sofrimento, tem uma coisa às vezes repetitiva, e a constelação desenvolve ou desata um nó para que aquilo se resolva e flua. E a constelação ela ocorre de um jeito muito fácil, né? Eu lembro que eu participei das constelações aqui e é uma coisa muito profunda que muda muito a gente, mas assim, ela não eu não vejo, né, uma dor nessa mudança. Ela é leve, né? Fluida, né? Sim, sim. Isso é uma coisa importante. Muito boa a sua pergunta. É uma coisa importante ser dita, né? Porque tem pessoas que eu escuto, por exemplo, dizerem assim: eu tenho medo de fazer constelação. É como se fosse uma cirurgia horrorosa, né? E não, é um trabalho onde a pessoa se coloca para ser trabalhada diante do sistema dela, diante daquilo que está prendendo ela na evolução, naquilo que ela está buscando. Né? Então, é completamente o oposto disso. É leve, é fluido. Claro, cada facilitador vai ter um jeito de trabalhar, né? Tem facilitadores que muitas vezes... Eu tive uma visita aqui agora, tá? Ai, que fofo! Ei, dá um tchau pra gente. Fala assim, oi. Como ele tá grande. Você estava falando, desculpa, ele chegou aqui. A gente estava falando dessa questão do ser leve, né? De ser fluido, de ser uma técnica onde as pessoas se desenvolvem, desatando aquele nó, aquela barreira, né, no sentido de uma relação, daquilo que está impedindo essa pessoa de caminhar na vida. Entendi. E quando eu chamei você, né, para poder... Convidei você para fazer essa live, eu estava em mente de você conversar com a gente e falar um pouquinho das 3 leis, porque eu gosto muito quando você fala isso. Eu já ouvi você falando várias vezes e você fala isso umas tantas vezes. Mas assim, se você quiser falar um pouquinho da construção do Bert Hellinger, fica à vontade, pode falar. Eu só vou avisar para as pessoas que podem fazer perguntas, né? Aqui para a gente no chat, que a gente vai lendo e aí a gente vai respondendo. Pode ficar à vontade, pode falar. Tá ótimo.
Então, normalmente quando a gente faz a constelação, no início a gente faz uma palestrinha para explicar um pouco como que funciona, de onde que veio, né? E essa questão das 3 leis. Dia 5 agora de março, quinta-feira, próxima, estarei fazendo constelação. Ei, lindinho! Ei, ele quer atenção. Pode falar. Então, dia 5 de março vou estar fazendo presencial. Como que funciona? A gente fala um pouquinho dessas 3 leis, um pouquinho da história, né, do Bert Hellinger, que trouxe essa técnica, e como que funciona para depois, então, partir para a constelação em si, né? Na verdade, Bert Hellinger é um alemão que trouxe essa técnica não só para o Brasil, mas para o mundo. Existem outros autores que também estão aí, né, trouxeram também, mas o mais evidente, que trouxe mais veementemente, o que botou a cara a tapa, vamos dizer assim, é o Bert Hellinger, que faleceu ano passado, em setembro do ano passado, com 93 anos, se não me engano. E ele traz essa questão das 3 leis, que são muito simples. E eu acho muito bacana a questão de serem leis. Porque a lei, você não precisa acreditar. Eu não acredito na lei da gravidade. Se você pular da janela, você vai cair lá embaixo. Né? Pode ser a alma mais boa do mundo, que ela vai estar sendo regida sobre a mesma lei. Quais são as 3 leis? O pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Bert Hellinger descobriu através de uma missão no sul da África, observando as tribos Zulus, que todo ser humano tem a necessidade de pertencimento, de estar inserido, de pertencer a um grupo. Está me ouvindo? Parou aí? Estou te ouvindo. Saiu. Vocês estão me ouvindo? Quando há uma exclusão de algum indivíduo nesse sistema, há uma tendência de alguém repetir o comportamento dessa pessoa excluída para que ela seja trazida de volta na representação desse alguém. Vou explicar um pouco melhor. Muitas vezes a gente tem um bisavô, a gente tem um avô, que foi, por exemplo, usuário de álcool e jogava e perdia, não sabia lidar com dinheiro. A tendência de ter um filho que não vai usar o álcool, vai ser bem-sucedido, vai sair bem, é muito grande. Mas um neto, a chance de ter um neto que vai repetir esse comportamento desse avô é muito grande. Por quê? Porque esse avô, às vezes, ele é excluído do sistema. Não se fala nele, não se lembra dele, não se conta a história dele. E ele vai ser trazido de volta através do comportamento de algum ancestral dele. Isso é uma lei. Vai ser sempre assim, dessa forma? Não. Por quê? Porque a gente está falando de sistemas. E no sistema acontecem coisas fenomenológicas, onde o fenomenológico a gente não tem um controle exímio, exato, é assim, assim, assim. É exatamente isso que caracteriza o fenomenológico. Ele vem acontecendo, né? A outra lei é da ordem ou hierarquia, que é muito simples. Quem vem primeiro, veio primeiro. Então, numa família onde tem os pais, os filhos, quem veio primeiro?
os pais, depois vieram os filhos. E a gente vê isso acontecendo muitas vezes, os pais colocando os filhos, a mãe, por exemplo, a mulher colocando os filhos antes do marido. Isso dá confusão, dá um péssimo resultado. Ou o pai se colocando como um dos filhos dessa mãe, dessa esposa. Isso também não dá certo, né? O filho mais velho, ele sabe a que veio e dá conta de inaugurar naquele casal um pai e uma mãe. O caçula não. O caçula, ele dá conta do que dá. Que é receber, receber, receber e ir embora para a vida, né? Então, isso é a ordem ou hierarquia, né? Isso é muito importante a gente observar também nos grupos. Você chega numa instituição em que você vai trabalhar ou participar, e você já tem ali pessoas que estão há muito tempo. Às vezes, você vai ocupar um cargo de gestor, de chefe, mas as pessoas estão ali há muito tempo, então elas chegaram primeiro. Então, você vai mandar em pessoas que já chegaram primeiro. Então, se você tem esse cuidado, você vai ter um ótimo resultado. Se você conhece essa lei... Se você não tem esse cuidado e chega achando que você chegou chegando, você vai ter um péssimo resultado. E às vezes o que as pessoas querem é só isso, é só serem reconhecidas no lugar delas. Elas não querem aumento de salário, elas não querem melhores condições de trabalho, elas querem ser reconhecidas. A outra lei é, então já falei, do pertencimento, a ordem ou hierarquia, que é a mesma coisa. Falta falar do equilíbrio. Além do equilíbrio, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Como é que funciona isso, Nina? Quando você tem uma amizade, duas pessoas são amigas, uma vai procurar fazer tudo de bom para essa outra pessoa. Se essa pessoa, então, essa amiga faz tudo de bom para essa amiga. E faz, e faz, e faz, e faz. Então, essa amiga, ela está como credora na relação, está desequilibrada. Então, é importante a gente ter nessas relações que essa amiga faz e essa outra vai procurar fazer mais um pouquinho, ou às vezes mais um pouquinho. E vai, e vai. E a relação é sempre buscando se equilibrar no mais. Tem relações que procuram se equilibrar no menos. São relações extremamente doentias. Isso vale para toda relação entre amigos, entre patrão e empregado, entre irmãos, entre marido e mulher. Ela só não vale de pai e mãe para filho. E alguns mestres também para filhos, para seguidores, para alunos, para aprendizes. Porque os nossos pais já nos deram a vida. Isso já é muito grande. Isso já é demais. Isso é inequilibrável nesse sentido. A mesma coisa de alguns mestres. Às vezes a gente recebe tanto de um mestre que é impossível equilibrar. Por exemplo, a gente querer equilibrar nossa relação com o Bert Hellinger da vida. Um homem que trouxe toda essa técnica maravilhosa, esse conhecimento fantástico. Né? O que ele passou e experimentou para chegar até onde ele chegou para nos passar isso. Isso não tem como equilibrar. Seremos eternos devedores deles, nesse sentido, né? Como somos eternos devedores dos nossos pais.
estamos em desequilíbrio. E está tudo certo. Não tem que ser diferente. É assim. Então, Entende? então a constelação, ela tem essas três leis, né? Sim. Aí, e aí, durante a sessão de constelação, você observa e trabalha com essas três leis. Para as pessoas que nunca fizeram constelação, tá ok? Para as pessoas que nunca fizeram Sim. constelação, como é que acontece, né? Então, as pessoas chegam, uma pessoa vai constelar, as outras vão participar, correto? Sim. E daqui a pouquinho eu já queria que você falasse assim. Você tem uma constelação que acontece toda quinta-feira, não é? Na sua Não, sala. na verdade, a gente está colocando de 15 em 15 dias, na primeira quinta-feira do mês e na terceira quinta-feira do mês, por enquanto. E um Uhum. sábado por mês. Então, depois você me passa essas informações para a gente colocar aqui embaixo, colocar seu contato, para as pessoas poderem te ligar, né, caso queiram fazer a constelação. Tá ótimo. E para as pessoas que vão participar, precisa ligar marcando, combinando, porque me perguntaram isso hoje. Eu passei o seu contato, a pessoa falou assim, preciso ligar antes para poder falar que eu vou? Como que é? Eu peço para mandar pelo menos pelo WhatsApp, confirmando, porque até um dia antes ou até mesmo no dia, né? Porque a gente prepara um lanchinho. E aí, para eu saber que tanto de lanchinho que eu preparo, né? Eu normalmente sou meio exagerada com lanchinho, não costuma faltar não, mas para não ter esse tipo de problema, né? Tá bom. A sala tem um espaço bom, a gente já colocou até 24 pessoas, então cabe bastante gente. Agora, a inscrição para a constelação é importante, porque eu não coloco muitas constelações numa noite para poder trabalhar com calma, com tranquilidade. Eu coloco no máximo 2, estourando 3 pessoas para constelar numa noite, Entendi. para poder fazer um trabalho com bastante tranquilidade. Tá. Deixa eu só falar, as pessoas que forem entrando agora, que tiverem dúvidas, pode ir mandando para a gente aqui as questões, tá? Outra coisa é o seguinte, a constelação, a primeira vez que eu vi a constelação, foi até eu não sei se foi no Fantástico, que teve uma reportagem, ou se eu vi antes disso, não lembro muito bem. Mas assim, a primeira vez que eu vi, eu falei, esse negócio é meio teatro. Eu pensando, esse negócio é meio teatro, esse negócio é muito estranho. Aí depois que eu fui participar, eu vi como esse campo morfogenético, ele mexe com o nosso corpo. De verdade. Aham, A gente tenta aham, ficar parado e ele não deixa a gente ficar parado. Ele mexe com a gente, realmente. Então, assim, aham. pode falar assim, um pouquinho dessa forma, como que acontece com a gente? Sim, na verdade, você deve. Quando saiu essa reportagem no Fantástico, a gente já estava trabalhando no espaço We Bom, Are On, isso mesmo. no É UOL. verdade. É, então, isso foi em 2017, eu acho, né? Nós trabalhamos durante um ano fazendo constelações toda quinta-feira lá. Aí, quando foi mais ou menos em abril, março, saiu essa reportagem no Fantástico, falando a respeito da utilização das constelações no direito. Isso. Como que tinha uma repercussão por conta dessa questão das pessoas buscarem no direito, recorrer a advogados e etc., não necessariamente para ganhar um bem ou uma pensão, mas para serem reconhecidas. E elas queriam ser reconhecidas através dessa briga na justiça.
Então era uma briga infindável, porque a justiça o juiz não determinava que aquele ex-marido, que aquele marido reconhecesse a esposa. Ele determinava que se desse pensão ou isso ou aquilo, e aí ela recorria e recorria. E nem Então, o adianta, juiz de né? paz, Que nem adiantava pelo... juiz de... Sim, tem uma pergunta aí. Tem uma pergunta. Vamos ler aí, ó. Em uma família onde já existem Sim. filhos de uma outra relação, como se dá essa lei da hierarquia? Ótima pergunta. Obrigada, Leca. Então, quem vem primeiro? É simples. Quem veio primeiro? O filho da outra relação. Entende? Então, se eu tenho uma filha do primeiro casamento, eu me caso de novo, esse segundo marido, ele precisa entender, ele precisa considerar, ele precisa ter em conta que essa minha filha chegou muito antes dele. Então, ela vem primeiro. Não é o caso quando o casal, pela primeira vez, tem um filho. Aí o casal vem primeiro. Mas se esse filho é do primeiro casamento, a pessoa casou de novo, então aquele filho veio primeiro desse segundo casamento. Entendi. Consegui responder? Explicar? Manda aí pra gente. Eu estava falando da questão, né? Tem um juiz chamado Sami Storch. Ele é um juiz de paz lá na Bahia, que já ganhou inúmeros troféus, inúmeros, como é que eu posso dizer, prêmios, né? Por conta de conseguir tanta conciliação. Como que ele consegue a conciliação? Adivinhem? Com a constelação. Né? Então, a gente precisa estar atento nas relações. A constelação familiar é um instrumento espetacular. Auxilia, adianta o processo. Eu tenho clientes que já fizeram constelações e tem pessoas que fizeram constelação e depois vieram para a terapia, né? O processo adianta, o processo ele desenrola. Às vezes uma cena que é vista pelo cliente na constelação adianta 1 ano de processo terapêutico. Porque a pessoa às vezes não via aquilo, ela não conseguia ver. E na constelação escancara. Não tem como a pessoa não ver. A constelação é muito bacana mesmo. E eu acho que a gente vai chegar ao fim agora da nossa live. Não sei se tem mais alguma pergunta que vocês querem fazer. Eu agradeço imensamente. Ainda dá tempo de eu falar umas coisinhas? Dá sim, pode Que falar. a gente está de horário aí. Pode falar. Eu acho importante esclarecer, Viviane, que a constelação familiar não tem a ver com nenhuma religião. Não é espiritismo, não tem incorporação, a pessoa não tem um processo hipnótico, que a pessoa fique inconsciente, nada disso. É um processo extremamente consciente. A pessoa, mesmo representando, ela está raciocinando, ela está acordada. Ela ainda é ela mesma, só que na representação do campo de alguma pessoa. Tem uma outra pergunta aí. Tem. Qual a dica para aplicar essas leis em uma família que está começando agora? Obrigada, Poliana. Obrigada, Poli Miranda. Ótima pergunta. Estar sempre atento, principalmente o casal, né? Se você pensar uma família que está começando agora, eu estou pensando no casal planejando ter filhos, né? Então, primeiro de tudo é o lugar.
né, a esposa não assumiu o lugar de mãe desse marido. Esse marido não assumiu o lugar nem de pai, nem de mãe, porque tem marido que assume o lugar de mãe da mulher, né? Isso não dá certo. São péssimos resultados. Então, primeira coisa, estarem atentos ao lugar de cada um. O equilíbrio entre o dar e o receber. Fazer, né? Um faz um pouquinho mais, o outro busca fazer esse pouquinho mais também. E assim caminhando, né? Tem um filme interessante que eu assisti esses dias, não é muito novo, que chama O Lado Bom da Vida. E tem uma cena que isso fica muito, muito claro. A moça fala exatamente isso para o rapaz. Ela fala assim, eu estou fazendo isso tudo por você, e o que você vai fazer por mim? E aí ela consegue fazer com que ele participe de um concurso de dança com ela, que é uma coisa que ela queria fazer há muito tempo. É bem bacana esse filme, eu recomendo. Depois a gente pode até estar colocando mais especificamente um comentário sobre ele. Então, essa é a lei. O casal começando, sim, do equilíbrio, né? Entre o dar e o receber e o lugar de cada um, né? Respeitando que o pai e a mãe dela vieram antes dele. O pai e a mãe dele vieram antes dela. Mas que os dois juntos agora seguem em frente. É uma outra família. Eles precisam falar tchau papai, tchau mamãe, vou fazer minha família. E quando vier o filho, estarem atentos à questão de que os dois vieram primeiro. E o filho veio depois. E tudo que eles vão fazer por esse filho não tem equilíbrio. Porque já trouxeram esse filho à vida. Isso já é muito. Né? Olha, eu vou garantir para vocês que um casal que começa a vida conjugal, a vida de namorados, de noivo, com esse conhecimento, tem grande chance de se darem bem. Porque é um avanço em termos de tudo que a gente conhece, em termos da nossa cultura. A gente aprende a ser mãe dos nossos maridos. A gente não aprende a ser mulher dos nossos maridos. Muitas vezes os nossos pais foram a nossa mãe foi mãe do nosso pai. E a gente infelizmente aprendeu isso. Então é preciso pedir a bênção deles para fazer um pouquinho diferente e poder seguir em frente. Muito bom. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei a experiência, primeira vez que eu participo assim. Já fiz vídeos, algumas coisas, adorei, vamos fazer mais. Não sei o que é constelação, nunca tinha ouvido falar. Como é e quais os benefícios? É a Daniele, né? Isso. Ô, Daniele, A constelação, as pessoas vão para constelar e uma pessoa é constelada, me corrija se eu estiver falando errado com você, ela vai me corrigir aqui agora, a minha mestra. A pessoa ela vai para constelar. E aí, ali se cria um campo morfogenético, onde tem todas as informações, né, de todas as gerações da pessoa, e isso é trabalhado ali. Certo? Certo, isso mesmo. Fala mais um pouquinho para ela, que nunca fez, como é? Como que funciona na prática, né? A pessoa traz a questão dela, traz o mais resumidamente possível. Isso depende um pouco também de cada facilitador. Tem algum facilitador que vai querer ouvir a história toda, né? Bert Hellinger não ouvia a história toda, quanto menos se falasse melhor. E eu sigo mais a técnica dele. Eu já vi você falando, a pessoa nem falar. Exatamente. A pessoa não precisa falar se ela não quiser, né? Mesmo assim, o campo está ali disponível para ser trabalhado, né?
a pessoa escolhe alguém para representá-la e uma outra pessoa para representar a questão em si, né? Vamos supor que seja uma pessoa que tem dificuldade financeira. Então, ela pode escolher uma pessoa para representar o dinheiro. E essas duas pessoas representando, elas são colocadas no campo. O campo vai mostrar com o movimento daquelas pessoas o que está acontecendo. E aí, eu, como facilitadora, vou fazer uma intervenção nesse movimento para que se desate aquele nó ou aquela barreira que existe em relação ao dinheiro, a como lidar com o dinheiro daquela pessoa. O campo morfogenético é como é que eu posso te dizer? Uma pesquisa feita por um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake. E ele observou que à medida que as pessoas são colocadas num determinado espaço disponíveis para observar e fazer contato com o campo da pessoa, ela simplesmente começa a sentir, a perceber o que se passa naquele sistema. E aí, nesse espaço, nesse campo, que se dá o que está mais propício para a constelação, para ser trabalhado. E é muito bom, Dani. Assim, eu vi aqui, né, a Neide falando, recomendo a todos. Eu também recomendo a todos. E assim, eu queria ter um tempinho antes da gente finalizar, só para avisar para as pessoas que a gente vai conseguir gravar a live. E eu vou deixar no Stories, depois vou conseguir postar aqui e no Facebook também, né? Talvez a gente poste no YouTube também, então a gente vai postar em todas as mídias essa live. Quero já deixar o convite para você vir outras vezes, a gente pode falar sobre fisiologia, que eu adoro. E a gente vai deixar aqui embaixo todas as informações da Nina, com telefone, com contato, para vocês ligarem para ela para poder fazer a constelação. A constelação dela acontece aqui na Ponte, no centro da cidade, ou seja, um lugar de fácil acesso. E é isso. Eu quero agradecer imensamente. Lanchinho gostoso. A próxima é dia 5 de março, na quinta-feira que vem. Muito bom. Muito bom. Tá? Gente, Espero todos vocês. Muito obrigada a todos que participaram dessa live, né? A gente vê que esse local é um local de conhecimento mesmo, para as pessoas virem aprender, né? E depois buscarem essas terapias maravilhosas que a gente está falando. Muito obrigada, gente. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a participação de todos. É uma emoção enorme estar aqui, né? Sempre estou a serviço. É um prazer estar a serviço. Agradecer você, Viviane, ao espaço, né? Por esse convite. E dizer que eu tenho muito amor por essa parceria. Você pode contar sempre comigo. Tá bom? Com certeza. Que venham as próximas. Que venham as próximas. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Até mais. Muito obrigada. Tchau. Tchau.